Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a importância de furar a bolha do eleitorado. O que que significa, furar a bolha? Vamos lá, eu vou falar estrategicamente, eu vou falar usando números. Você vai concorrer com todos os candidatos do seu partido. Seu partido seja Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, seja Partido Social Democrático, seja Partido Progressista. Então você vai concorrer, você é de um partido e você concorre com todos os candidatos do seu partido. Todos os candidatos do seu partido são os seus concorrentes. Porém, sem os votos dos candidatos do seu partido, você não seria eleito. Consegue imaginar isso? Você precisa dos votos dos seus concorrentes para conseguir um coeficiente e ser eleito. Olha que interessante. Então imagine que exista uma bolha e essa bolha vote dentro dos pensamentos do seu partido. Então essas pessoas, elas já vão votar, seja em você, seja nos outros candidatos dentro do partido. Não faz sentido você tomar votos de dentro do partido, certo? E estrategicamente você não estará fazendo nenhuma diferença no coeficiente de votos, apenas se esse concorrente ele for de igual para igual com você, ou seja, você tem que estar à frente dele. Então aí poderia haver algum sentido de você estar tomando votos de pessoas de dentro do seu partido aí desse coeficiente. Mas a importância de furar a bolha. Se essa pessoa que é diretamente concorrente sua e é dentro do seu partido, ela está lá conseguindo e até tomando, porque acontece muito isso, e até tomando votos das outras pessoas do partido, você vai pensar diferente. É você pegar votos que não iriam para essas pessoas, que não iriam para você. E como é que você vai furar a bolha? Uma das principais ferramentas que você pode utilizar para furar a bolha são as redes sociais. Você vai atingir públicos que não lhe seguem. O seu conteúdo vai ser entregue para pessoas que não lhe seguem, para pessoas que não fazem parte dessa bolha, desse grupo. Olha a importância e a potência das redes sociais e como é que elas vão entrar aí, O primeiro passo para a gente furar a bolha é a gente entender que bolha é essa, Você precisa conhecer o seu eleitorado e você precisa conhecer o eleitorado do seu partido. Como é que eu conheço o meu eleitorado? Como é que eu conheço o eleitorado do meu partido? Se você já foi candidato, você consegue ter uma noção de onde estão os seus votos, a partir das zonas eleitorais, a partir dos colégios eleitorais. Dentro disso, você pode puxar dados de quem são aquelas pessoas daquele bairro, de como foi que você agiu naquela zona eleitoral, naquela localidade. Então, a partir daí você entende que existe uma concentração maior de público dentro de certo bairro, por exemplo. Então, ali é o seu núcleo, ali é a sua bolha, ali tem um pedaço da sua bolha. Qual foi o bairro que você teve menos votos? Chegar lá é furar a bolha. Se teve localidade que você não teve um voto, então você precisa ir lá e buscar alguma liderança, alguma representação, alguma pauta deles e tentar resolver. E aí sim você vai conseguir chegar naquela redoma, chegar naquele núcleo. Imagina, se for a primeira vez que eu estou sendo candidato. Então vamos olhar para o seu partido, vamos olhar para as suas pautas, vamos olhar para as suas bandeiras. Inclusive esse é o tema de um vídeo próximo. Quais são as suas bandeiras, Quais são as suas pautas, quais pautas você levanta? Isso vai ser um determinante para quem é esse público-alvo. Se você trabalha na segurança pública e você tem muito apoio dentro da segurança pública é sua bolha, segurança pública é a sua bandeira. Mas como é que eu vou furar essa bolha? Então, já eu tenho que ir para outra bandeira? Não necessariamente, porque segurança pública, se você trabalha na segurança pública, você é um policial militar, então sua bolha é a polícia militar. Mas você pode atingir mulheres que sofrem com violência através do tema segurança pública. Então, por exemplo, existe uma rua que ela não tem iluminação pública e as mulheres têm medo de andar lá. Essa rua ela não é movimentada, não tem iluminação pública, ou então a iluminação é amarela.
e as mulheres precisam passar por ela para, por exemplo, chegar no trabalho. Existe um grande centro comercial, existe uma grande empresa que as mulheres precisam passar por ali para chegar, e essa rua ela não tem iluminação, então elas sentem esse medo. Você pode propor, mesmo sem mandato, ou pode reivindicar, pode ir através de algum vereador, tentar viabilizar uma iluminação pública eficiente para aquele espaço, e vai para suas redes sociais e explica que a iluminação pública também é um problema de segurança pública, entendeu? E principalmente das mulheres. Isso vai fazer com que você atinja não só a polícia. Então a gente fala de segurança pública, mas a gente não atinge só a polícia, a gente atinge mulheres, entendeu? Garantir a segurança de mulheres que sofrem violência doméstica é um tema de segurança pública. Quando você fala em segurança pública, é você da Polícia Militar ou da Polícia Civil, e aí você reivindica causas e questões dentro do seu corporativismo, essa sua bolha, mas quando você continua dentro da segurança pública e consegue alcançar a juventude, as mulheres, as pessoas com deficiência, aí você está furando a bolha, que é o seu público, dentro da sua bandeira, entendeu? E furar a bolha também é possível com questões ideológicas. Como assim? Você tem o seu partido, que ele tem um pensamento, mas as pessoas elas não se posicionam, certo? E aí você vai falar sobre um tema. Se você conseguir falar sobre um tema polêmico, o que seria um tema polêmico? Descriminalização do aborto, descriminalização das drogas. E esse tema polêmico, dentro do seu partido, ele tem um pensamento, e as pessoas que lhe seguem têm um pensamento. E aí você consegue atingir outras pessoas com pensamentos diferentes dentro das redes sociais, você consegue furar a bolha, então essas pessoas podem chegar na sua rede social, ver essa questão de que forma você se apresentou e conhecer as outras pautas que você levanta. Eu vou dar um exemplo também de trends, né? Trends do TikTok, do Instagram, como você vai utilizar essas trends para furar a bolha. Então você pega uma trend que está em alta no momento, uma música, fazer alguma coisa, e dentro disso você consegue atingir um número maior de pessoas, você tem um alcance maior, né? O algoritmo entrega mais, mas o conteúdo é completamente vazio. Ah, Giane, isso é estratégia? Sim. Se essas pessoas, né, se esse tipo de conteúdo foi feito não para ter engajamento, além do alcance, essas pessoas clicaram, e isso o Instagram, o Facebook e o TikTok eles dão dados, elas clicaram no seu perfil e você ganhou seguidores, ou então você ganhou visualizações em um story muito importante sobre sua pré-candidatura, por exemplo. Então o que as pessoas podem fazer? Vou lançar minha pré-candidatura, vou atingir a bolha, vou atingir as pessoas que pensam da mesma forma, que já me apoiam, que já engajam comigo. Então, como é que eu vou furar a bolha? Se, por exemplo, eu lançar minha candidatura dentro de uma trend, tem uma trend que está saindo aí, como por exemplo, eu sou fulana e é óbvio que eu isso, sou filha de famoso e é óbvio que eu isso, sou policial e é óbvio que eu isso, sou enfermeira e é óbvio que eu já, é claro que eu já. Pronto. Então, sou mulher na política e é óbvio que eu já. Sou mulher na política e é óbvio que eu já sofri violência política de gênero. Sou mulher na política e é óbvio que eu já tive recurso negado. Sou mulher na política e é óbvio que já me negaram fala em um evento político. Sou mulher na política e é óbvio que eu era a única mulher no meio de vários homens falando sobre política. E aí você lança sua pré-candidatura dentro dessa trend. Então você vai conseguir atingir um público diferente do que você atingiria. Isso é furar a bolha, entendeu? E isso vai fazer com que outras pessoas que não lhe seguiam, outras pessoas que não tinham a possibilidade, que não estão dentro da sua bolha, conheçam você e entendam quais são os seus ideais e criem conexão com você para poder ser um eleitor em potencial. E a dica de ouro é que existem conteúdos ghost, né, que é um conteúdo que vai ser mostrado somente para o tráfego pago. Então a estratégia, a dica de ouro, é que você produza um conteúdo com linguagem para essas pessoas, que é o nosso próximo tópico. É que você produza um conteúdo com tema e voltado para essas pessoas. Então essas pessoas, só elas vão ter acesso. E por que é importante isso? Aí nós vamos ao nosso terceiro tema, que é a adaptação de comunicação, a adaptação de linguagem. Você precisa adaptar o seu conteúdo, você precisa adaptar a sua forma de falar e a sua linguagem aos públicos. Se você é da área da polícia, se você é da área da enfermagem, você quer atingir um público técnico
como por exemplo os enfermeiros, falando sobre planos de cargos e carreiras, por exemplo. Então você pode utilizar uma estratégia de patrocínio tentando alcançar essas pessoas, tentando alcançar as pessoas com esse linguajar técnico. Então se você tem alguma proposta para jovens, tem algum projeto e você quer atingir essas pessoas, a estratégia é o quê? Você criar um conteúdo Ghost com uma linguagem para essas pessoas adaptada, com uma estratégia voltada para essas pessoas, mostrando o seu projeto, mostrando sua proposta. E só essas pessoas vão ver. Idosos que não têm interesse em um projeto social para futebol, por exemplo, eles não vão ver sua proposta. E aí você vai conseguir atingir o seu público específico. E a probabilidade de você converter em voto ela é muito maior, porque você está falando para todo mundo uma coisa que só interessa para determinado grupo. Isso também pode acontecer, por exemplo, em bairro. Você vai falar sobre o problema em um determinado bairro, que falta água nesse bairro direto. E aí eu, Giane, no meu bairro, não falta água. Então você está falando, a falta d'água afeta, não sei o que, eu vou dizer, não me afeta. Então você está lutando por uma coisa que não faz sentido para mim. Essa pessoa pode pensar isso. Você está lutando por uma coisa que não faz sentido para mim, então eu não vou votar em você porque você só está lidando com os problemas daquele bairro. Se você cria um conteúdo específico para o público desse bairro, falando sobre os problemas desse bairro, como falta de iluminação pública, falta de limpeza, falta de saneamento básico, e para aquele bairro você consegue entregar só e somente a falta de água e os problemas direcionados para aquele bairro, seu alcance estratégico, sua efetividade, seus resultados como conexão e identificação, eles vão ser muito maiores. A quinta estratégia é construa pontes. Entre em contato com líderes comunitários. Giane, mas esses líderes comunitários são candidatos. Construa pontes. Não importa se essas pessoas serão candidatas. Construa pontes, construa conexão com elas, construa respeito, construa uma base. Por mais que elas sejam candidatas e você não vá ter a voto delas, por exemplo, mas as pessoas que não simpatizam com elas e são do bairro, elas podem querer outra opção. E você estará lá para dar essa opção a elas, entendeu? Uma coisa muito democrática da política é essa capacidade de você escolher dentre inúmeras opções. Número 6, participe de debates relevantes. Eu não vou nem falar aqui sobre a importância de estar participando de entrevistas, de estar participando, de estar engajando sobre causas das suas bandeiras, de estar aparecendo na mídia, nas redes sociais. Isso a gente pode falar especificamente sobre outro tópico. Eu estou falando sobre ter propriedade no que você fala e estar presente em eventos que envolvam, por exemplo, fóruns sobre segurança pública, fóruns sobre saúde, ou então a discussão sobre planos, cargos e carreiras dos enfermeiros, dos médicos, dos técnicos de enfermagem. Você está lá participando, entendendo como é que funciona, até necessariamente falando, dando a sua opinião embasada, mostrando que você tem experiência e segurança, mostrando sua credibilidade, todo o seu estudo, toda a sua trajetória dentro da política. Então isso tudo é muito interessante para construir uma base sólida. Seja autêntico e transparente. Não adianta prometer mundos e fundos. Não adianta prometer o que você não vai cumprir. Não adianta fazer promessas que você não tem a competência de fazer. Por exemplo, vou construir, eu vou executar, eu vou reformar. Não, você não vai. Você vai solicitar. Você vai fiscalizar. É isso que você vai fazer. Se você for vereador, mas eu sou candidata a prefeito, eu sou candidata a vice-prefeito. Então você diga, eu vou executar tal coisa, vou executar tal projeto, vou desenvolver tais reformas. Então aí você vai trazer sua competência para si, mas não prometa nada que você não possa cumprir, porque as pessoas cobram. Principalmente em época de rede social, que existe print, que existe o histórico da gente. Então se você tá lá mentindo para as pessoas, se você tá lá, chegou aqui e falou uma coisa, chegou ali e falou outra, pode ter certeza que isso virá contra você. Quem é do mundo político tem muito cuidado com isso, porque as gravações indiretas, tá aqui conversando com uma pessoa, comentou uma coisa, e aí tinha uma pessoa gravando e tudo e tal. Então, a importância de ser autêntico, não só pela questão do gravado, não só pela questão do cuidado dessa exposição, mas também por ser autêntico mesmo, ser sincero, mostrar essa conexão, tentar realmente resolver os problemas da população. Bom, vamos lá. Você fez tudo isso, você definiu seu nicho, você readequou sua linguagem,
E aí, o que você vai fazer agora? Analisar os dados. Sempre que você tiver uma meta, você vai ter um prazo. Depois de um determinado período, você vai reavaliar sua meta, você vai reavaliar os seus dados e você vai analisar todos esses relatórios. O que são esses relatórios? Seja redes sociais, certo? Seja uma página de lead, né? Uma página de captura de informações e dados, seja uma pesquisa em rede social, seja uma pesquisa oficial, certo? Então você vai pegar todos esses dados e vai tentar analisar eleições anteriores, certo? E dentro dessa análise você vai poder fazer um remapeamento de trajetória. Eu achei que meu público-alvo fossem mulheres com mais de 35 anos, isso e outro. Mas quando eu vou olhar no meu Instagram, por exemplo, eu atingo mais mulheres de 18 anos. Então, existe uma divergência aí. E aí você vai pensar, será que essas pessoas de 18 anos, elas votam em mim? Será que essas pessoas de 18 anos, elas estão se identificando comigo? Elas estão criando conexão? Será que essas pessoas de 35 anos, elas não estão criando conexão? Será que eu preciso de um ajuste de estratégias? Será que eu consigo me dividir para esses dois públicos? Então, todas essas nuances elas vão ser analisadas a partir do marketing político. Todas essas nuances serão analisadas a partir de um estrategista político. Seja paciente e seja consistente. O que é isso? Não adianta eu estar aqui postando hoje, passei 10 dias sem postar. Não adianta eu fazer uma visita hoje, passei 2 meses sem falar com essas pessoas. Seja consistente, crie laços, crie conexões, se importe com essas pessoas. Eu acho que o mais importante é isso, se importe com as pessoas. Principalmente as mulheres candidatas, geralmente elas têm mais esse cuidado de se importar, né, com as pessoas. Então se importe com as pessoas, pergunte da vida delas, se interesse, tente lembrar de toda essa trajetória, tenha empatia com essas pessoas e seja consistente, seja persistente e consistente. Não desanime, as mulheres elas enfrentam mais dificuldades, elas têm uma trajetória mais difícil, mas a recompensa ela é gratificante e principalmente para a sociedade, para a população, o retorno da população. Quando a gente consegue eleger mais mulheres na política, ele é grande. Então, não desista, seja persistente e consistente nas suas ações, nas suas atividades, nos seus objetivos. E por último, o 10, né, a nossa dica número 10 para furar a bolha: comemore as suas conquistas. Se você tem um objetivo de, por exemplo, criar um grupo de mães de pessoas com deficiência, e esse grupo ele não tem muito a ver com sua causa, porque sua causa é saúde ou segurança, então você conseguiu criar esse grupo, você conseguiu abrir um diálogo dessas mães, desses pais, de pessoas com deficiência, de crianças com deficiência. Comemore, enxergue que esse é um grande avanço, que esse é um ótimo espaço para você angariar apoio para sua candidatura. E às vezes o apoio é melhor do que o voto. Porque, por exemplo, tem uma candidata na Bahia e essa candidata na Bahia ela atende um hospital regional. E esse hospital regional ele tem muitas pessoas de fora da cidade. Só que essas pessoas de fora da cidade não votam na cidade e ela é pré-candidata a vereadora na cidade. E ela fica, meu Deus, o que é que eu faço com tanta gente de fora que gosta de mim? Eu falo sobre minha trajetória política, eu falo sobre meu sonho de ser candidata, eu falo sobre meu sonho político, eu falo sobre esse projeto político para 2024. As pessoas dizem, se eu votasse aqui, eu votaria em você. Olha o detalhe, mas essas pessoas conhecem pessoas que votam na cidade dela. Ela pode não estar conseguindo votos diretamente ali, mas ela está ajudando muitas pessoas e essas pessoas são gratas a ela, e essa gratidão ela também pode passar aos parentes dessas pessoas. Tem pessoas que moram nessa cidade e são parentes das pessoas da região do interior. Então realmente se importe com as pessoas, independente delas terem ou não voto para liderar.